Capítulo 19. A primavera havia chegado mais uma vez a Green Gables, a bela, excêntrica e relutante primavera canadense, se arrastando pelos meses de abril e maio, em uma sucessão de dias doces, frescos e frios, com pores do sol rosados e milagres de ressurreição e crescimento. Os bordos na vereda dos apaixonados estavam cobertos de brotos vermelhos, e samambaias pequenas cresciam em torno da bolha da dríade. Lá em cima, nas terras pantanosas atrás da propriedade do Sr. Silas Sloane, as flores de maio desabrochavam como estrelas perfumadas, cor-de-rosa e brancas, sob as folhas marrons. Todos os meninos e meninas da escola passaram uma tarde dourada colhendo-as, e voltaram para casa, no crepúsculo claro e agradável, com braços e cestos cheios de galhos de flores. Tenho tanta pena das pessoas que vivem em lugares onde não existem flores de maio, Anne comentou. Diana acha que talvez elas tenham flores ainda mais bonitas, mas não pode haver nada mais belo do que flores de maio, pode, Marilla? E Diana também falou que, se essas pessoas não sabem como são as flores de maio, consequentemente não sentem sua falta. Porém, eu penso que essa é a pior parte de todas, acho que seria trágico, Marilla, não saber como são as flores de maio e não sentir a falta delas. Sabe o que penso que as flores de maio são? Acho que elas devem ser as almas das flores que morreram no verão passado, e que aqui é o paraíso delas. Marilla, hoje nós nos divertimos esplendidamente. Comemos nosso almoço lá embaixo, num pequeno vale cheio de musgos, perto de um poço antigo, um lugar tão romântico. Charles Sloane desafiou Art Giles a pular o poço, e ele pulou, pois não podia deixar de aceitar corajosamente um desafio. Ninguém na escola faria isso. Estão todos com mania de desafios. O Sr. Phillips deu a Prissy Andrews todas as flores de maio que colheu. E, quando lhe entregou o buquê, ele disse, flores para uma flor, eu mesma escutei. Sei que tirou essas palavras de algum livro, mas isso mostra que ele tem alguma imaginação. Alguém me ofereceu flores também, mas recusei com desprezo. Não posso lhe dizer o nome dessa pessoa, porque jurei que nunca pronunciaria essa palavra. Fizemos coroas de flores de maio e enfeitamos nossos chapéus. Quando chegou a hora de voltar para casa, marchamos, 2 a 2, com nossos buquês e coroas, em procissão pela estrada principal, cantando Meu Lar na Colina. Oh, foi tão emocionante, Marilla. Toda a família do Sr. Sloane veio para fora de casa, às pressas, para nos ver passar, e todas as pessoas que encontramos na estrada pararam e ficaram nos observando. Causamos uma verdadeira sensação. Não é de admirar. Quanta bobagem! Foi a resposta de Marilla. Depois das flores de maio, vieram as violetas, que deixaram o Vale das Violetas todo roxo. A caminho da escola, Anne andava por ele com passos reverentes e olhar de adoração, como se pisasse em solo sagrado. De certo modo, ela comentou com Diana, quando passo por aqui, não me importo realmente se Gil, se qualquer colega de classe vai se sair ou não melhor do que eu nas matérias. Porém, quando estou na escola, tudo fica diferente e eu me importo mais do que nunca. Existem tantas Annes diferentes em mim, às vezes, acho que é por isso que causo tantos problemas. Se eu fosse apenas uma Anne, seria bem mais confortável, mas, por outro lado, seria muito, muito menos interessante. Certo fim de tarde de junho, quando os pomares estavam novamente cheios de flores rosadas, as rãs cantavam docemente nos pântanos próximos ao Lago das Águas Brilhantes e o ar estava cheio do sabor dos campos de trevos e dos bosques de abeto balsâmico, Anne estava sentada perto da janela de seu quarto. Tinha ficado estudando suas lições, mas, por fim, já estava muito escuro para ler, então, ela mergulhou em devaneios, olhando para além dos galhos da Rainha da Neve, novamente coberta de tufos de flores. Em todos os seus aspectos básicos, o pequeno quarto do sótão estava inalterado. As paredes eram tão brancas, a almofada de alfinetes, tão dura, e as cadeiras, tão formais e rígidas quanto sempre foram. Entretanto, a atmosfera do cômodo havia mudado. Era como se o quarto tivesse assumido uma nova personalidade, estava repleto de vida e jovialidade, e isso independia da presença de livros escolares, vestidos, fitas e, até mesmo, do jarro azul rachado, cheio de flores de macieira, que estava sobre a mesa. Parecia que todos os sonhos de sua sensível ocupante, estivesse ela dormindo ou acordada, tinham assumido uma forma visível, embora não material, e tivessem enchido o cômodo com esplêndidos lençóis transparentes de arco-íris e luar.
Foi naquele momento de devaneio de Anne que Marilla entrou apressada, trazendo nas mãos alguns aventais escolares da menina, os quais tinha acabado de passar, pendurou-os em uma cadeira e se sentou, com um breve suspiro. Durante a tarde, ela havia tido uma de suas enxaquecas, e, embora a dor já houvesse passado, Marilla se sentia fraca e exausta, como ela mesma definiu. Anne lhe dirigiu um olhar de pura compaixão. Sinceramente, eu gostaria de ter sentido a dor de cabeça em seu lugar, Marilla. Pela senhora, eu teria enfrentado a enxaqueca alegremente. Acho que contribuiu com sua parte, quando fez os trabalhos da casa e me deixou descansar, Marilla respondeu. Você parece ter se saído razoavelmente bem e cometeu menos erros do que habitualmente. Claro que não era exatamente necessário engomar os lenços de Matthew. E a maioria das pessoas, quando põe uma torta no forno para esquentar, tiram e comem a torta quando ela está quente, em vez de deixá-la queimar totalmente. Mas é evidente que esse não é seu modo de agir. As dores de cabeça sempre deixavam Marilla um pouco sarcástica. Oh, sinto muito mesmo, Anne se desculpou, constrangida. Depois que pus a torta no forno, não pensei mais nela até agora, apesar de ter sentido instintivamente que estava faltando alguma coisa na mesa do almoço. Eu estava firmemente decidida, desde que a senhora me encarregou das tarefas hoje de manhã, a não imaginar nada, a manter meus pensamentos presos aos fatos. Fiz tudo certo até pôr a torta no forno. No momento seguinte, fui vencida por uma tentação irresistível de imaginar que eu era uma princesa encantada, presa numa torre solitária, e que um cavaleiro lindo estava vindo me salvar, montado em seu belo cavalo negro como o carvão. Foi por isso que me esqueci da torta. Não sabia que engomei os lenços. Durante todo o tempo em que estava passando as roupas, tentei pensar num nome para a nova ilha que Diana e eu descobrimos no riacho. É o lugar mais deslumbrante, Marilla. A ilha tem 2 árvores, são 2 bordos, e o riacho corre em torno dela. Por fim, me pareceu que seria esplêndido lhe dar o nome de Ilha Vitória, porque foi no dia do aniversário da rainha que a encontramos. Tanto Diana quanto eu somos muito leais à rainha, sabe? Oh, Marilla, me perdoe pela torta e pelos lenços, sinto muito mesmo. Eu queria ser perfeita hoje, pois é um aniversário. A senhora se lembra do que aconteceu nesta data, no ano passado? Não, não consigo pensar em nada especial. Oh, Marilla, foi nesse dia que cheguei aqui, em Green Gables. Nunca vou me esquecer disso. Foi um marco na minha vida. Compreendo que não seja uma data tão especial para a senhora, porém hoje faz um ano que estou aqui e sou tão feliz, Marilla. É claro que tive, e tenho, problemas, mas a gente pode superar as dificuldades, não é? A senhora está arrependida de ter ficado comigo, Marilla? Não, não posso dizer que me arrependo, respondeu Marilla, que às vezes se perguntava como pôde viver antes de Anne vir morar em Green Gables. Não, não estou exatamente arrependida. Anne, se já terminou suas lições, quero que vá depressa à casa da senhora Belry e lhe pergunte se ela pode me emprestar o molde do avental de Diana. Oh, está escuro demais, e Anne se queixou. Escuro demais. Ora, o sol acabou de se pôr. E sabemos que você já foi lá muitas vezes à noite. Vou amanhã bem cedo, Anne insistiu. Levanto quando o sol nascer e vou, Marilla. O que você tem na cabeça agora, Anne Shirley? Quero molde para cortar seu avental novo esta noite. Vá imediatamente e volte logo. Então, vou ter de ir pela estrada principal, disse Anne, pegando relutantemente seu chapéu. Se for pela estrada, vai gastar meia hora a mais. Qual é o problema, Anne? Não posso atravessar o bosque assombrado, Marilla, Anne argumentou, aflita. Marilla arregalou os olhos. Bosque assombrado? Você ficou doida, menina? Que história é essa de bosque assombrado? É o bosque de abetos perto do riacho, Anne sussurrou. Misericórdia! Não existe bosque assombrado em lugar nenhum desse mundo. Quem andou te falando esse absurdo? Ninguém, Anne confessou. Diana e eu simplesmente imaginamos que aquele bosque era assombrado. Todos os lugares por aqui são tão comuns. Apenas inventamos isso para nos divertirmos. Tudo começou em abril. Um bosque assombrado é um lugar muito romântico, Marilla. Escolhemos a mata de abetos porque ela é bastante sombria. Oh,
imaginamos as coisas mais apavorantes. Tem uma mulher vestida de branco que caminha pela margem do riacho mais ou menos a essa hora da noite, apertando as mãos e soltando gritos de dor aterrorizantes. Ela aparece quando vai haver uma morte na família. E o fantasma de uma criancinha assassinada assombra a região do retiro silvestre. Ela se arrasta atrás de você e coloca seus dedos gelados na sua mão, assim. Oh, Marilla, sinto arrepios só de pensar nisso. Tem um homem sem cabeça que anda pela trilha para cima e para baixo, e esqueletos que nos encaram, furiosos, por entre os galhos. Oh, Marilla, eu não atravessaria o bosque assombrado no escuro por nada nesse mundo. Tenho certeza de que seres brancos sairiam de trás das árvores e me agarrariam. Será que alguém um dia já ouviu tamanho absurdo? Exclamou Marilla, que tinha escutado tudo emudecida pela perplexidade. Anne Shirley, está querendo me dizer que acredita em todos esses disparates perversos que são frutos de sua própria imaginação? Não acredito exatamente, Anne hesitou. Pelo menos, não acredito durante o dia. Mas depois que escurece, Marilla, é diferente. É à noite que os fantasmas circulam. Não existem coisas como fantasmas, Anne. Oh, existem sim, Marilla. Anne exclamou, inquieta. Conheço gente que já viu. E são pessoas respeitáveis. Charles Sloane contou que, certa noite, a avó dele viu seu avô tocando as vacas para casa. E ele tinha sido enterrado um ano antes. A senhora sabe que a avó de Charles Sloane não mentiria sobre isso por nada, não sabe? É uma mulher muito religiosa. E o pai da senhora Thomas foi perseguido uma noite por um carneiro em chamas, com a cabeça cortada e pendurada por uma tira de pele. Ele disse que sabia que era o espírito de seu irmão, e que aquilo era um aviso de que ele ia morrer dentro de 9 dias. Isso não se confirmou, mas ele morreu 2 anos depois. Então, era mesmo verdade. E Ruby Gillis falou que, Anne Shirley, Marilla interrompeu a menina bruscamente. Nunca mais quero ouvir você falar essas coisas de novo. Tenho tido minhas dúvidas sobre essa sua imaginação, e se esse é o resultado dela, saiba que não vou tolerar essas ideias. Você vai imediatamente até a casa da senhora Belry, e vai passar por aquele bosque de abetos, simplesmente para que isso lhe sirva de lição e advertência. E nunca mais me deixe ouvir outra vez sequer uma palavra sua sobre bosques assombrados. Anne podia chorar e implorar o tanto que quisesse, e foi o que ela fez, pois seu terror era totalmente verdadeiro. Ela estava dominada por sua imaginação e sentia um pavor mortal do bosque de abetos depois do anoitecer. Entretanto, Marilla estava inflexível. Ela conduziu a trêmula inventora de fantasmas até a nascente do riacho e mandou que ela atravessasse imediatamente a ponte, em seguida, a sinistra moradia de homens sem cabeça e mulheres de branco que gritam horrivelmente. Oh, Marilla, como pode ser tão cruel? Anne soluçou. Como se sentiria se uma coisa branca me agarrasse e me levasse embora? Vou correr esse risco, e Marilla falou, insensível. Você sabe que sempre faço o que digo. Vou curar você dessa mania de imaginar que há fantasmas em certos lugares. Agora, siga adiante. Anne seguiu, ou, melhor dizendo, cambaleou pela ponte e percorreu tremendo o escuro e horripilante caminho à sua frente. Ela nunca mais se esqueceu daquela caminhada. E se arrependeu amargamente de ter dado asas à imaginação sobre aquele lugar. Os duendes de sua fantasia se moviam furtivamente em cada sombra ao redor, estendendo suas mãos geladas e cadavéricas para agarrar a menina aterrorizada que os havia criado. Um pedaço da casca branca de um tronco de bétula, que o vento fez voar sobre o chão marrom do bosque, fez seu coração parar. O longo gemido de 2 galhos velhos se chocando um contra o outro provocou gotas de suor frio em sua testa. O movimento dos morcegos na escuridão, à sua volta e acima dela, soava como o bater de asas de criaturas sobrenaturais. Quando Anne chegou ao campo do Sr. William Bell, ela o atravessou correndo mais do que se estivesse sendo perseguida por um exército de seres brancos, e chegou à cozinha da casa da família Belry tão sem fôlego que mal pôde pedir o molde emprestado. Como Diana não estava em casa, Anne não teve nenhuma desculpa para ficar mais tempo ali. Portanto, teve de enfrentar a terrível viagem de volta, o que fez de olhos fechados, pois achou melhor correr o risco de machucar a cabeça nos galhos das árvores do que ver algum ser sobrenatural branco pelo caminho. E quando finalmente chegou à ponte de troncos, deu um longo e trêmulo suspiro de alívio. Vejo que nenhum fantasma atacou você, não é verdade?
disse Marilla friamente. Ó, Mar. Marilla, Anne gaguejou. Vou me contentar com Lulu lugares comuns, depois disso.